Laura olhou para o próprio reflexo no espelho e mal reconheceu a mulher diante de si. Vestia-se elegantemente para a festa da empresa do marido, mas o olhar estava apagado, como se o brilho de viver tivesse se esvaído. Era uma noite que para os outros prometia glamour e alegria, mas para ela, apenas significava mais um teatro em sua vida de aparências. A realidade era outra, estava presa a um casamento onde o amor há muito tempo dera lugar a controle e humilhações, e Carlos, seu marido, era o guardião de sua prisão. Ao lado de Carlos, Laura caminhou pela festa, forçando um sorriso enquanto ele a apresentava com a frieza habitual. Ela observava a interação ao seu redor, notando a naturalidade e o prazer dos outros casais, algo que não sentia há muito tempo. Quando decidiu ir ao bar, sentiu um olhar pousado sobre ela. Um homem alto e de expressão serena a encarava. Laura não conseguiu evitar um arrepio, e ele se aproximou com uma suavidade inesperada. Você parece cansada, disse ele, em um tom que mesclava gentileza e preocupação. Miguel era o oposto de tudo que Carlos representava. Em vez de intimidação, ele transmitia calma e uma gentileza que a fez sentir-se confortável. Em poucos minutos de conversa, Laura já se via cativada pela sinceridade do homem desconhecido, que parecia enxergá-la além do que mostrava por fora. Miguel não sabia nada sobre ela, mas conseguirá perceber a tristeza em seu olhar, algo que ninguém mais parecia notar. Para Laura, aquele encontro despertou uma sensação há muito adormecida, uma mistura de esperança e medo. A conversa continuou brevemente, mas deixou uma marca profunda em Laura. Ela se pegou pensando em como seria estar ao lado de alguém como Miguel. Sentia-se culpada pelo simples pensamento, mas ao mesmo tempo não conseguia evitar. Carlos, que observava tudo de longe, se aproximou para encerrar a conversa de maneira ríspida, fazendo-a sentir o peso de sua posição e da vida em que estava aprisionada. Laura se despediu de Miguel com um olhar discreto, mas cheio de significados, como se naquele momento algo novo estivesse nascendo dentro dela. Nos dias que seguiram, as palavras e a gentileza de Miguel pareciam ecoar em sua mente. Aquela sensação era ao mesmo tempo aterrorizante e revigorante, um lembrete de que havia mais no mundo do que a rotina opressiva a que estava submetida. Em casa, Carlos continuava indiferente, tratando-a com a mesma rigidez e frieza. Ele não a amava, ela sabia disso. Mas sua presença era um lembrete constante de que qualquer tentativa de escapar ou mudar sua vida teria consequências sérias. A imagem de Miguel, no entanto, tornava-se cada vez mais difícil de ignorar. Era como se ele tivesse acendido uma luz na escuridão em que vivia. Apesar do medo que sentia, Laura começava a perceber que dentro dela havia uma força que ela mesma desconhecia. Ela não sabia o que faria com esse sentimento, mas estava lá como uma semente plantada, esperando para florescer. E foi ali que a primeira faísca do desejo de liberdade começou a surgir, mesmo que ainda fosse apenas uma sombra de coragem. Laura passou a observar Carlos com outros olhos, questionando como tinha suportado tanto tempo aquele comportamento dominador e insensível. Aquela vida que antes parecia um destino imutável, agora parecia uma prisão que ela não queria mais aceitar. E embora Miguel fosse apenas uma lembrança fugaz, ele representava a possibilidade de algo além daquela existência sem cor. Os dias de Laura continuavam sufocantes, mas a presença invisível de Miguel lhe dava um ânimo inesperado. A troca de mensagens passou a ser um momento sagrado em sua rotina, o único instante em que sentia alguma liberdade. Ele era gentil, paciente e jamais a pressionava. Miguel apenas estava ali disponível para ouvir, permitindo que ela desabafasse sem medo de julgamentos. Aos poucos, a conexão que tinham começou a se intensificar, e Laura percebia que seu coração batia mais forte a cada nova mensagem. Enquanto Carlos continuava com seu controle implacável, Laura nutria um sentimento novo e proibido. Sentia-se culpada como se estivesse traindo a vida que escolheu construir, mas ao mesmo tempo a ideia de Miguel representava uma liberdade que ela nunca havia experimentado. Ele era o símbolo de uma vida diferente, uma que não conhecia os grilhões do medo. A cada conversa, Laura percebia o quanto ansiava por algo que nunca teve. Estava presa, mas agora sabia o que desejava: liberdade e talvez amor. Certa noite, depois de uma discussão severa com Carlos, Laura saiu para uma breve caminhada noturna, sem sequer avisá-lo. Sentia a necessidade de escapar, ainda que por alguns minutos, do peso opressor que era a presença dele em sua vida. Miguel enviou uma mensagem, notando sua ausência online naquela noite, e Laura decidiu compartilhar o que estava passando. Entre palavras cuidadosas e uma honestidade contida, ela revelou a intensidade de sua dor. Miguel respondeu com compreensão, mas Laura sabia que ele estava preocupado. Ao longo da conversa, algo inesperado aconteceu.
Miguel sugeriu que se encontrassem pessoalmente. Podemos conversar em um lugar seguro, só para que você tenha um momento fora dessa situação, ele disse cauteloso, como se temesse ultrapassar um limite. Laura hesitou, sentindo a culpa misturar-se ao desejo de vê-lo. Sabia que, ao aceitar, poderia complicar ainda mais sua vida, mas a perspectiva de vê-lo pessoalmente era irresistível. Era sua chance de experimentar um momento de verdadeira liberdade. Com o coração acelerado, Laura concordou em encontrá-lo. Marcaram o encontro para um local discreto, longe da vigilância de Carlos. Quando chegou ao local combinado, encontrou Miguel já esperando, com um sorriso gentil e acolhedor. Ele era ainda mais sereno pessoalmente, e sua presença trazia uma tranquilidade que a fez respirar fundo, como se estivesse liberando anos de tensão acumulada. Sem precisar dizer nada, ele a abraçou, um gesto simples, mas que significava muito mais do que ele poderia imaginar. Nos braços de Miguel, Laura sentiu uma paz que desconhecia. Sabia que aquele encontro era o início de algo perigoso, algo que poderia custar-lhe muito, mas também entendia que precisava seguir seus sentimentos. Sentia-se viva como se, pela primeira vez em anos, tivesse o direito de existir fora das regras que Carlos impunha. E ao olhar para Miguel, percebeu que desejava arriscar. Ele a fez prometer que tomaria cuidado, que não se precipitaria, mas Laura já sabia que não poderia voltar atrás. Algo dentro dela estava acordado, e não havia como adormecer novamente. Depois daquele encontro, Laura retornou para casa, mas não era a mesma. A experiência de liberdade, por menor que fosse, incendiou sua vontade de lutar. Carlos percebeu uma mudança em seu comportamento, embora não soubesse exatamente o que a motivava. Laura, contudo, manteve-se firme, sem revelar nada. O que antes era apenas uma insatisfação agora se transformava em determinação. Ela não sabia como, mas encontraria uma maneira de sair daquela prisão, mesmo que isso significasse arriscar tudo. Depois daquela noite, Laura sentia-se dividida entre duas realidades, a opressão do casamento e a liberdade secreta de estar com Miguel. Suas trocas de mensagens intensificaram-se, e os encontros tornaram-se mais frequentes. Em cada momento com Miguel, Laura experimentava o que há muito tempo lhe faltava, a leveza de ser ouvida, desejada, e acima de tudo, compreendida. Estava consciente do risco, mas a sensação de estar viva era um preço que estava disposta a pagar. Enquanto Laura se permitia sentir esse novo despertar, Carlos começou a notar mudanças em sua postura. A segurança que ela tentava demonstrar para si mesma transparecia em pequenos detalhes. Ela não recuava com tanta facilidade. Começava a desafiar sua autoridade com gestos silenciosos, como sair para caminhar sem pedir permissão ou evitar perguntas incisivas sobre seu dia. Carlos, desconfiado, começou a observar cada movimento dela, vendo nisso um desafio. Ele não a deixaria escapar, e Laura sabia que precisava agir com extrema cautela. Apesar do medo crescente, Laura sentia-se cada vez mais envolvida por Miguel. Ele a incentivava a acreditar em si mesma, e aos poucos ela se sentia mais forte e segura para enfrentar as escolhas que precisaria fazer. Em um de seus encontros, Miguel sugeriu que ela começasse a traçar um plano de saída do casamento, oferecendo-lhe o suporte necessário para que se sentisse segura. A proposta a assustava e excitava em igual medida, pois era a primeira vez que vislumbrava uma chance real de escapar. O desejo por liberdade, que antes era apenas um sonho, começava a parecer uma possibilidade. Contudo, um deslize quase arruinou tudo. Numa tarde, Laura deixou o celular sobre a mesa enquanto ia até a cozinha, e uma mensagem de Miguel surgiu na tela, visível o suficiente para que Carlos a lesse de relance. Ele não confrontou Laura de imediato, mas o olhar dele escureceu, e ela percebeu que algo havia mudado. A tensão em casa tornou-se palpável, como se um precipício invisível tivesse surgido entre os dois. Carlos começou a monitorar Laura com mais rigor, questionando-a a cada saída, ligando inesperadamente para verificar onde estava e fazendo insinuações desconcertantes. Laura sentiu o peso do controle aumentar, e o medo tornou-se um companheiro constante. Ela percebeu que qualquer passo em falso poderia levá-la a uma situação irreversível. Decidiu, então, conversar com Miguel sobre a desconfiança de Carlos. Eles concordaram em se comunicar com mais discrição, e Miguel reforçou a ideia de que ela deveria preparar-se, pouco a pouco, para sair daquela vida sem despertar suspeitas. Laura sabia que precisava manter as aparências, mas a pressão psicológica de viver à sombra de Carlos era sufocante. Em uma noite particularmente tensa, Carlos decidiu confrontá-la, insinuando que sabia de algo. "Está me escondendo alguma coisa, Laura?" Ele perguntou com um tom ameaçador, enquanto a encarava fixamente.
Laura, tentando esconder o pânico, negou friamente, recusando-se a dar-lhe qualquer satisfação. Ela sentiu o coração acelerar e a respiração falhar, mas manteve-se firme, enfrentando o olhar dele sem piscar. Aquela era uma batalha silenciosa, e Laura sabia que cada reação sua poderia revelar demais. Quando voltou ao quarto, Laura sentiu o corpo desmoronar em um misto de medo e exaustão. As paredes que Carlos construíra ao redor dela estavam se fechando cada vez mais e agora, com a desconfiança declarada dele, Laura sabia que o tempo estava se esgotando. Ela não poderia mais prolongar sua decisão, pois Carlos, em sua obsessão pelo controle, não descansaria enquanto não desvendasse seu segredo. As semanas que se seguiram ao confronto foram ainda mais intensas para Laura. Carlos tornou-se uma sombra vigilante, cada vez mais controlador e insistente. Ela sentia que a qualquer momento ele poderia descobrir tudo, e a ideia de perdê-lo de vista para escapar parecia cada vez mais distante. Mas Laura sabia que não podia recuar agora. Miguel continuava sendo o pilar que lhe dava forças, e mesmo que os encontros tivessem se tornado raros e breves, cada um deles era o suficiente para reacender a esperança. Certa tarde, enquanto estava sozinha em um café, Laura recebeu uma ligação de Miguel. Sua voz suave a tranquilizava, mas ele estava preocupado. Sabia que o tempo jogava contra eles e sugeriu algo que pegou Laura de surpresa, que eles fugissem juntos antes que Carlos tivesse a chance de descobrir a verdade. A proposta era arriscada e ousada e Laura, em um primeiro momento, hesitou. Fugir significava romper definitivamente com o passado e arriscar-se numa vida nova e incerta. A ideia de liberdade pulsava em Laura, mas o medo de Carlos e de como ele poderia reagir ainda era uma barreira difícil de ultrapassar. Contudo, as lembranças de cada olhar de Carlos, das humilhações e da opressão que viveu nos últimos anos começaram a pesar. A voz de Miguel do outro lado do telefone representava uma promessa de algo que ela nunca teve: paz, amor, respeito. Miguel acreditava nela e na capacidade de reconstruir sua vida, e agora Laura começava a acreditar também. Naquela noite, Laura encarou o próprio reflexo no espelho e viu uma mulher que há muito não reconhecia. Aquela era a chance de se libertar, de recomeçar e deixar para trás a dor. Decidida, ela começou a organizar um plano. Recolheria alguns documentos importantes, algumas economias que Carlos desconhecia, e sairia na calada da noite, sem olhar para trás. Seu coração batia acelerado ao imaginar a possibilidade, mas a coragem de finalmente retomar as rédeas de sua vida foi maior que o medo. Laura compartilhou o plano com Miguel em uma última mensagem antes de apagar suas conversas. Combinaram de se encontrar em um local afastado, longe de qualquer pessoa que pudesse reconhecê-los. Miguel a esperaria com tudo pronto para a partida. Para Laura, a ideia de escapar representava um sopro de vida, mas sabia que qualquer erro seria fatal. Ela dormiu naquela noite com o coração ansioso, mas decidida a levar seu plano adiante. No dia seguinte, porém, Carlos anunciou que teria que viajar por alguns dias a trabalho, uma notícia que, para Laura, parecia um sinal de que era o momento certo para agir. Ela escondeu a ansiedade e confirmou que ficaria bem, esforçando-se ao máximo para manter as aparências. Quando ele saiu, Laura começou a reunir seus pertences, observando cada detalhe para que nada parecesse fora do normal caso Carlos decidisse inspecionar. Ela tinha apenas uma chance, e cada passo precisava ser meticulosamente calculado. Naquela mesma noite, Laura saiu com uma mochila pequena, contendo o essencial. O medo e a adrenalina pulsavam em seu peito, mas a promessa de liberdade era mais forte. A caminho do ponto de encontro, sentia que a cada passo deixava um pouco do passado para trás. Ela sabia que estava prestes a cruzar uma linha sem retorno, mas ao ver Miguel à sua espera com o olhar acolhedor de sempre, Laura sentiu que finalmente estava escolhendo seu próprio caminho. Ao encontrar Miguel naquela noite, Laura sentiu uma onda de alívio e felicidade, como se tivesse realmente deixado as correntes do passado para trás. Ele a recebeu com um sorriso acolhedor, segurando sua mão com firmeza, e sem precisar dizer uma palavra, soube que estava segura ao lado dele. Juntos, partiram sem olhar para trás, prontos para um novo começo. A viagem foi silenciosa, mas a conexão entre os dois era palpável. Para Laura, o simples ato de estar ao lado de Miguel significava um mundo de possibilidades, e ela permitiu-se por um breve momento acreditar em uma vida de paz e amor. Eles chegaram a uma cidade distante e desconhecida, onde Miguel havia preparado um pequeno refúgio para os dois. Era uma casa simples, mas para Laura parecia um palácio, um santuário de liberdade. Ao entrar, sentiu o peso das preocupações dissipar-se um pouco mais. Não havia espaço para medo ou culpa ali, aquele era um lugar de recomeço.
A primeira noite juntos foi repleta de conversas e promessas, e Laura finalmente pôde dormir sem sentir o peso da vigilância constante de Carlos. Nos dias seguintes, Laura mergulhou na nova vida ao lado de Miguel. A sensação de liberdade era quase inebriante, e cada pequeno gesto seu se tornava um símbolo de resistência ao passado. Agora, ela podia decidir o que fazer, onde ir, como se vestir, uma autonomia que há muito havia perdido e que agora valorizava com toda a intensidade. Miguel era um companheiro dedicado, sempre ao lado dela, ajudando-a a redescobrir quem era fora das sombras de Carlos. Com ele, Laura experimentava o amor genuíno, um sentimento que jamais pensou ser possível. Contudo, mesmo nesse novo mundo, as memórias de Carlos ainda a assombravam. Pequenos gestos como uma chamada de telefone inesperada ou o som de passos do lado de fora, faziam com que ela se encolhesse em pânico. Miguel percebia isso e, com paciência, a ajudava a enfrentar os medos. Ele a incentivava a conversar sobre seu passado, lembrando-a de que agora estava segura e que juntos poderiam superar qualquer desafio. Mas Laura sabia que a liberdade completa viria apenas quando encarasse sua própria coragem de cabeça erguida. Certa noite, enquanto conversavam sob a luz suave da varanda, Laura confessou o quanto ainda temia que Carlos descobrisse onde estava. Ele não vai te encontrar, Miguel garantiu com uma firmeza que a tranquilizou. Mas dentro dela, Laura sabia que Carlos não desistiria tão facilmente. Ele não aceitava perder o controle e quando descobrisse que ela havia fugido, ele viria atrás dela com toda a fúria que carregava. A paz que ela sentia era preciosa, mas frágil, como uma chama que poderia ser extinta a qualquer momento. O inevitável aconteceu mais cedo do que Laura esperava. Um dia, enquanto fazia compras em um mercado local, sentiu uma presença familiar e arrepiante. Olhando de relance, viu alguém que lembrava Carlos. O coração disparou, e ela imediatamente deixou suas compras, saindo do local o mais rápido que pôde. Ao chegar em casa, contou a Miguel sobre o ocorrido, e os dois decidiram que precisavam ser ainda mais cautelosos. Se Carlos estava à procura dela, então era uma questão de tempo até que descobrisse seu paradeiro. Miguel sugeriu que talvez fosse necessário se mudarem novamente, mas Laura resistiu. Ela estava cansada de fugir, de viver como se estivesse sempre em uma prisão invisível. Pela primeira vez, sentiu uma coragem nova, um desejo de enfrentar seu passado e confrontar Carlos, para encerrar de vez aquele capítulo doloroso. Sabia que seria arriscado, mas também sabia que era o único caminho para encontrar uma paz duradoura. A decisão de enfrentar Carlos foi difícil, mas Laura sabia que não poderia viver em paz enquanto ele ainda estivesse no controle, mesmo que à distância. Com o apoio de Miguel, planejou cuidadosamente o encontro, certificando-se de que estariam preparados para qualquer reação de Carlos. Miguel, embora relutante, compreendeu que essa era a única forma de Laura se libertar verdadeiramente. Juntos, traçaram um plano de segurança, e Laura decidiu enviar uma mensagem a Carlos, solicitando que se encontrassem em um local público. Ela usou um tom de submissão que sabia que ele responderia, mas seu coração batia com a determinação de finalmente romper aquelas amarras. No dia do encontro, Laura sentiu um misto de medo e força. Quando Carlos apareceu, com um rosto frio e determinado, Laura percebeu o quanto havia mudado. Ele, porém, parecia o mesmo de sempre, como se esperasse que ela voltasse a se submeter, que implorasse por perdão. Mas ao vê-la ali calma e confiante, Carlos se enfureceu, e a raiva começou a transparecer em seu rosto. Ele tentou intimidá-la com ameaças e acusações, mas Laura manteve-se firme, respirando fundo e relembrando a jornada que havia vivido até ali. Carlos começou a elevar a voz, chamando a atenção das pessoas ao redor, mas Laura não recuou. Ela, com um tom sereno, declarou que não voltaria para ele, que nunca mais se submeteria ao seu controle. Cada palavra que ela dizia parecia incendiar a raiva de Carlos, que, incapaz de lidar com a rejeição, começou a gritar e fazer ameaças ainda mais graves. Laura sentiu o pânico crescer, mas também a força que Miguel a ajudou a cultivar. Por fim, ela o encarou e declarou, em um tom baixo e definitivo, que ele já não tinha poder sobre ela. A cena rapidamente atraiu a atenção de transeuntes, e Carlos percebeu que estava perdendo o controle da situação. Ele tentou intimidá-la pela última vez, aproximando-se para sussurrar ameaças, mas Laura o enfrentou de frente e pela primeira vez, ele hesitou. Aquela nova Laura que não tinha medo o desconcertou. Ao se afastar, ele lançou um último olhar de desprezo, mas ela não se abalou. Ele saiu derrotado, ciente de que nunca mais teria controle sobre ela. Miguel, que a observava de longe, aproximou-se assim que Carlos foi embora. Ele a abraçou, sentindo o peso que ela carregava por tanto tempo finalmente se dissipar.
Laura, ainda tremendo, permitiu-se respirar fundo, sentindo-se como se uma nova vida tivesse começado ali. O alívio tomou conta dela, e pela primeira vez em muito tempo sentiu-se inteira, como se finalmente fosse a autora da própria história. Com o apoio de Miguel, Laura recomeçou sua vida. Embora o caminho não fosse fácil, sabia que tinha a coragem e a determinação para superar as dificuldades. Olhando para o futuro ao lado de Miguel, sentiu que finalmente havia conquistado a liberdade que tanto buscava. Carlos agora fazia parte do passado, e a vida à sua frente era uma promessa de paz e amor, onde ela poderia ser, enfim, ela mesma. Se você gostou da história de Laura e quer saber mais sobre temas como superação, liberdade e amor verdadeiro, deixe um comentário contando o que mais te emocionou. Compartilhe essa história com alguém que pode se inspirar com essa jornada de coragem e renovação. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes que tocam o coração.